Se eu pegar essa caixinha e as duas latinhas. Olá, Aninha. Seja bem-vinda. Olha vocês chegando. Cheguem, meu povo. Sheilinha aqui hoje. Hoje tem live boa. Nossa conversa é aula. Vão chegando, vão chegando. Isso mesmo. Olha só, Leidiane, Paloma Pezzini, Pamela. Olha quanta gente, que delícia. Muito bem. Você que tá chegando, olha só, tem gente que já tá falando, meu casamento nem tá em apuros, mas eu vim assistir aqui a Sheilinha. Muito bem, sejam bem-vindos todos vocês. Ai, que saudade que eu tava de fazer uma live. Faz tempo que eu não passo aqui, né, gente? Vou passando nos stories, vou falando com vocês pelos Reels, falo com vocês na Novo Tempo todos os dias, mas hoje eu vim fazer aula. Boa noite. Olha só, Daniela, sou de Rondonópolis. Prazer. Rosemary, boa noite. Manda boa noite pra Sheilinha aí. Isso, já aproveita e fala de onde é que vocês estão vindo. O tema da nossa live de hoje é: possível salvar o seu casamento mesmo que só um queira? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica aqui comigo. Vamos lá, falta 1 minuto pra gente começar essa aula. Enquanto eu ainda não começo, falta 1 minutinho. Você que vai ficar aqui comigo, pega papel e caneta, porque é aula. E aula tem dicas da Sheilinha para vocês, tá bom? E aí você pode anotar, depois você pode falar comigo, tirar as dúvidas. Olha só, boa noite, sou de Porto Alegre. Meu casamento não existe mais, não diga assim. Vamos tentar resgatar e salvar esse casamento começando hoje. Olha, Fortaleza. Daniela dizendo, ele não me respeita. Fica aqui que hoje tem dicas maravilhosas para vocês. Muito bem. Olha, me xinga demais. Calma, 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 que hoje tem live para todo mundo, tem aula para todo mundo. 1 minutinho, corre. Corre para pegar papel e caneta, que a gente já vai começar. 1 minuto, hein? Falta 1 minutinho. Boa noite! Olá, amadas de Sheilinha, que bom ter vocês aqui em uma aula. E essa aula, sabe como que chama? Entre Nós com Sheila Lima. É, Entre Nós. E hoje o tema é maravilhoso. Sabe por que você tem que ficar nessa live hoje? Deixa eu te contar. Você tem que ficar nessa live hoje até o final para você aprender nesta aula como é que é possível restaurar o seu casamento. Pois é, você quer restaurar o seu casamento? E sabe qual que é o título que eu escolhi? O título que eu escolhi é possível salvar o casamento mesmo que só um queira? Conta pra mim. Será que só um tá querendo salvar o casamento aí? Você tá com dificuldade nisso? Pois é, deixa eu dizer. Mas tem muita gente que tá chegando aqui e não sabe quem sou eu, então eu preciso me apresentar. Bom, eu sou Sheila Lima, terapeuta especialista em casais, sou psicanalista e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falo com vocês todos os dias, através da Rádio Novo Tempo. Tem muita gente que me conhece da Rádio Novo Tempo. E lá, sabe como que eu sou chamada? Eu sou chamada de Sheilinha. É, eu sou chamada de Sheilinha lá na Rádio Novo Tempo. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou apresentadora do programa Lar e Família e todos os dias eu falo de família. Na verdade, são mais de 10 anos que eu trabalho com isso. E o tema do episódio de hoje, eu vou te falar, presta atenção, eu vou te falar sobre a possibilidade de você salvar o seu casamento. Mas não é salvar o casamento de qualquer jeito, não. Mesmo que o seu cônjuge não queira. Mesmo que você fale assim pra mim, Sheilinha, ele não quer. É difícil, é desafiador. Tu não conhece meu marido, mas deixa eu dizer uma coisa pra você. Talvez você se pergunte assim:
será que dá para salvar o casamento mesmo? Mesmo só eu tentando? Deixa eu dizer uma coisa. Tentar salvar o casamento sozinho é um esforço unilateral. Você sabe o que é esforço unilateral, né? Só uma parte que se esforça. E essa parte se esforça para restaurar essa conexão, resolver os problemas, os conflitos, manter a união. Tudo isso que você está tentando aí, ó, há um tempão. Há um tempão que você está tentando, ó, manter a união. E sabe o que o outro está demonstrando para você? Indiferença. Pois é, tem muita gente que está mostrando ali, tem um cônjuge que mostra indiferença, falta de compromisso. Sabe aquela pessoa que não tem compromisso nenhum, desinteresse em mudar? E psicologicamente falando, essa dinâmica, ela é descrita como, na psicologia, como um investimento emocional que muitas vezes é sem reciprocidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Salvar o seu casamento sozinha significa, só que eu vou ensinar do jeito certo, tá? Estratégias. É você ter estratégias para você chegar a alguns resultados. Alguns resultados do quê? Resultados que você colocou lá na sua cabeça, que você projetou. Só que tem muita gente, meus amigos, tem muitas pessoas que confundem às vezes, sabe? Salvar o casamento com tolerar tudo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu não quero que você salve o seu casamento tolerando tudo. Tolerando tudo o quê, Geri? Eu não quero que você fique aí mendigando afeto, até você chegar no limite da sua exaustão. Não, eu quero ensinar você hoje que você, mulher, presta atenção, ó, escuta aqui, Sheilinha. Eu quero ensinar você hoje que você pode fazer isso. Só que tem muitas mulheres que mesmo assim, na exaustão, no cansaço, tem muitas mulheres que elas não conseguem enxergar uma trilha nova. Sabe aquelas pessoas que elas estão há tanto tempo fazendo as mesmas coisas que elas não conseguem enxergar nenhum caminho novo. E deixa eu te falar uma coisa. Velhos caminhos te levarão para os mesmos destinos. Grava essa frase aí que dá para você postar no seu Instagram. Velhos caminhos te levarão aos mesmos destinos. E aí a gente precisa entender que uma pessoa que está indo nos mesmos destinos, ela começa a repetir ciclos. Sim, uma pessoa que está fazendo sempre a mesma coisa, ela começa a repetir ciclos. Que tipo de ciclos, Sheilinha? Ela começa a brigar pelas mesmas coisas, ela começa a cobrar as mesmas coisas. Olha, tudo isso acontece, sabe por quê? Porque a pessoa chega um momento que ela fala assim, não, eu vou falar. Até um dia, quem sabe, que esse homem aprenda que não dá para eu continuar aceitando isso. Acredita nisso, gente? Que tem gente que começa a fazer a mesma coisa por muito tempo. Agora deixa eu dizer, amadas de Sheilinha, presta atenção. Você entendeu por que a aula de hoje é importante? Você tá entendendo por que hoje é uma oportunidade da sua mudança? Eu tô te dando essa oportunidade de mudar. Eu vim aqui hoje porque eu quero que você mude. Agora, quantas mulheres ao longo desses anos eu já atendi que elas tentaram por anos. Só que elas tentaram, sabe o quê? Fazendo as mesmas coisas. Será que você que tá aí me ouvindo, tá me vendo, tá olhando aqui, ó, pro meu olho, será que você é esse tipo de mulher? Você fala, Sheilinha, sabe quanto tempo que eu tô tentando no meu casamento? Eu tô tentando por anos. Só que às vezes a pessoa tá tentando e ela tá tentando só que fazendo as mesmas coisas. Que mesmas coisas são essas? Ela vai ouvindo os conselhos de todo mundo. Só que tem gente que te dá conselho. Pega essa aí que eu vou te falar. Tem gente que tá te dando conselho, mas são pessoas que dão conselho para você, mas que também sofrem dores. E aí eu pergunto,
como é que você vai pegar um conselho para salvar o teu casamento de alguém que também sofre dores? Conta pra mim. Entenderam a preocupação? É isso, eu quero levar você a entender que assim, você não vai ter um resultado positivo, porque aquelas pessoas também não tiveram resultados positivos. Então, o resultado hoje que eu te ofereço, aliás, o caminho que eu te ofereço é um caminho que vai te levar a um resultado positivo, porque eu vou te fazer trilhar por um caminho diferente, um caminho que você ainda não trilhou. Aí você fala assim, tá bom, Sheilinha, e por que é importante eu salvar meu casamento? Certa vez eu atendi uma paciente que o marido, olha só, o marido que veio tentar salvar o casamento. E ela falou uma frase bem interessante. Sabe o que ela disse? Então tá bom, Sheilinha, me convença. Será que eu tô falando pra você que tá precisando ser convencido? Então olha só, eu vou te convencer. Sabe por que as minhas amigas, eu quero que você salve o seu casamento? A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Presta atenção no que eu vou te falar para você não esquecer. Você tem que salvar o seu casamento porque casamento, família, não é projeto da Sheila, não é projeto do pastor, não é projeto de qualquer um do ser humano. Projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. E aquilo que Deus projetou, Ele vai dar meios para você para dar certo. Entendeu por que você pode lutar pelo seu casamento? Você pode salvar o seu casamento? Segunda coisa que eu quero que você entenda por que é importante salvar o seu casamento. Porque perder uma família, queridos, custa um preço muito alto. Custa um preço alto. Aqui, eu tô no meu consultório hoje. Aqui no meu consultório, na minha frente, tem um sofazinho de 2 lugares. Porque você sabe, né? Você que me conhece, você já me segue, você sabe que eu só atendo casais. Eu sou especialista aí em casais. Aqui tem um sofazinho, ó, com 2 lugares. E nesse sofazinho aqui, e por essa tela que eu tô falando com você, porque eu atendo online para todo o Brasil e fora do Brasil, tem muita gente que não quis salvar o casamento e pagou o preço. Mas tem muito mais gente que falou assim, eu vou salvar meu casamento, mesmo que eu comece tentando sozinho. Agora, perder uma família custa um preço alto. Você paga um preço. E sabe qual que é esse preço? Primeiro, você paga um preço emocional. Você paga um preço emocional. Você paga o preço de você ter que começar do zero. Já parou para pensar que se você se separar hoje, você vai ter que começar do zero? E tem muita gente que tem medo disso. Você olha aqui nos meus olhos e entenda que Sheilinha tá dizendo para você que tem gente que ainda não parou para pensar no preço que se paga por uma separação. Então, olha só, preço emocional, preço de começar de novo, preço de ver os seus filhos sofrendo. O preço, filho sofrendo. Mamãe, papai, queria tanto que vocês voltassem. Preço, e esse dói, hein? Esse que eu vou falar agora dói. Preço de você sentir que você fracassou. Porque tem muita gente que separa e fica com esse sentimento. É o luto, sabia? Toda separação, ele é um luto. E esse luto são as frustrações. É a mente, o corpo brigando entre si. Então, por isso que investir tempo nessa aula de hoje pode sim te levar a um lar onde reina paz, onde reina tranquilidade, com um casamento feliz e leve. Por isso que eu escolhi esse tema. É possível mudar, salvar o seu casamento mesmo que só um queira mudar? É possível. Agora, deixa eu contar mais uma coisa pra você. Presta bem atenção. Tem gente que pensa assim, vou ter um
uma casa, um lar onde eu vou ser feliz. Sabe quando às vezes a pessoa começa a achar que aquilo é meio vago? Talvez isso seja meio vago para você. Você tá aí cheia de dores e fala assim, ai, não sei se é isso que eu quero. Então, olha só, eu quero dizer que toda dedicação traz um resultado. Pensa em coisas que você se dedicou e que você teve um resultado. Toda dedicação traz um resultado, minha amiga. Então, olha só, quem aqui não gostaria de, depois de um dia de trabalho, chegar em casa e sentir paz? Eu tenho certeza que o seu marido também gostaria de sentir paz. Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma das coisas que os homens mais dizem que eles querem quando eles chegam em casa é ter paz. Eu tô vendo que tem homens ligadinhos aqui nessa aula de hoje. E eles vão concordar comigo. Tem uns que já tá até batendo palminha. É isso mesmo, Sheilinha, olha lá. Então, você também quer sentir paz. Agora, Sheila, e aí, é paz? Você quer maior benefício que isso? Você vai dizer pra mim que você quer um maior benefício que isso? Ter paz. Não tem que se preocupar de como é que você vai ser tratada pelo seu cônjuge. Se vocês vão brigar ou não. Quantas vezes eu atendi pessoas, mulheres que chegaram e falaram assim, ai, só de saber que eu vou ter que ir pra casa agora e encontrar ele. Olha só de saber que eu vou ter que ir pra casa. Gente, vocês já pensaram que martírio é esse? Você pensar assim, eu vou ter que ir pra minha casa? Não! Você tem que ter paz. E ter paz, meus amigos, é um benefício. Agora deixa eu falar uma coisa pra você. Eu quero mostrar pra você que nada melhor do que ter um relacionamento sólido, saudável, com tempo pro seu maridinho, com tempo pra você. E você fala, eu vou ficar com tempo pra ele. Não, é pra você. É um tempo pra vocês. Você também vai ser beneficiada. Mas antes de eu começar com as minhas dicas de hoje, porque eu falei que isso aqui é aula, eu já mandei você pegar papel, eu já mandei você pegar caneta para você começar a anotar, eu quero te fazer uma pergunta. Você tá realmente querendo essa mudança? Olha para mim aqui. Você tá realmente querendo essa mudança no seu casamento? Eu creio que sim. E sabe por que eu sei que você quer essa mudança? Porque essa aula já começou e você tá aqui comigo. Sim, você escolheu estar aqui. E agora é só você continuar dando os passos rumo ao seu desejo. Hoje nós estamos colocando o primeiro tijolinho. Sabe ali, aquele primeiro tijolinho? Nessa sua nova casinha que você vai reconstruir? Sheilinha, eu tive que mandar quebrar tudo. Eu só tenho terreno. Não tem importância. Agora você está aqui comigo. Eu vou te ajudar. Hoje nessa aula e nas próximas lives também, nas próximas aulas, eu vou estar aqui com você. Agora deixa eu te falar uma coisa. O terreno já é seu, mas a casa tá precisando de mudança. Uns precisam dar uma reforminha, outros tiveram que colocar tudo abaixo e só tem o terreno mesmo. E vai ser o primeiro tijolo. Deus, presta atenção no que eu vou dizer uma coisa. Deus, nosso Deus, Ele faz a parte dele quando fazemos a nossa parte. Esse é o benefício de começar hoje essa caminhada comigo. Agradar a Deus com a nossa atitude. Você tem agradado ao nosso Deus com as suas atitudes? Como é que você tem feito isso? Será que você é aquele tipo de pessoa que pode falar aquele verso bíblico tão bonito de Josué que diz assim: eu em minha casa, completa aí comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem coisa melhor do que a gente poder falar isso, meu povo? Fala, minhas amadas, tem coisa melhor? Pois é. Sheilinha, sabe o que é? Eu já tô ouvindo você falar aqui comigo. Eu já tô até ouvindo você falar aqui comigo. Sheilinha, sabe o que é? Olha eu chegando pertinho de você de novo. Sheilinha, sabe o que é? É que eu cansei. Sheilinha, eu cansei.
eu até tô gostando dessa live, eu tô aqui com você, mas eu acredito que você tá dizendo aí, eu tô acreditando em você, Sheilinha, mas eu cansei. Deixa eu te falar uma coisa. Ouve, Sheilinha, aqui. Você me segue aqui nesse Instagram. Você já sabe dos conteúdos que eu entrego pra você. Faz tempo que você vive essa situação do seu casamento? Faz tempo? Faz, né? Pois é. Mas faz quanto tempo que você tá vivendo essa situação do seu casamento? Olha pra mim e responde. Faz quanto tempo que você tá vivendo essa situação do seu casamento? Pensou aí? Agora vem a próxima pergunta. Quanto tempo a mais você vai continuar aguentando isso? Então você já me respondeu a primeira pergunta. Quanto tempo que você está vivendo isso no seu casamento? E agora a próxima pergunta é: quanto tempo a mais você vai aceitar continuar vivendo do jeito que você está? É a pergunta que eu faço para você hoje. E se seu casamento está te deixando desanimada? Entende que você já está cansada? Porque eu entendo que você está cansada. Eu entendo isso. Porque todos os dias eu ouço aqui dentro desse consultório histórias de casamentos, de pessoas que já se cansaram. Por isso que você tem que começar hoje. Entende agora? O melhor é começar agora. É começar hoje. Pois é. Nós aqui somos um grupo de mulheres. Então você não vai caminhar sozinha. Você vai caminhar como? Você vai caminhar aqui, ó. Todas nós vamos caminhar juntas. Eu, Sheilinha, vou estar com você, minhas amadas. Amadas de Sheilinha. Eu estarei com vocês mostrando ali, ó, o caminho das pedras, como dizia minha avó. E aí eu quero te fazer mais uma pergunta, porque eu gosto de fazer pergunta. Porque eu quero que você comece a refletir. O que vale mais? Mudar para salvar o seu casamento ou perder a sua família? Ou perder os seus sonhos e tudo que você lutou nos últimos anos? Só que eu tô te fazendo essa pergunta porque tem muita gente que às vezes me escreve lá no Instagram, que fala comigo, ou às vezes que até chega a vir fazer terapia comigo e fala assim: Sheilinha, eu quero mudar, mas eu só mudo se ele mudar primeiro. Você é dessas pessoas que tá pensando assim? Você é essa mulher que eu tô falando? Que só tá pensando em mudar se ele mudar primeiro? Então deixa eu te falar uma coisa. Será que eu falo? Eu não sei se eu falo, se eu não falo. Eu vou falar. Você tá esperando a mudança dele? Só que tem gente que tá esperando desde o namoro. Você tá esperando o seu marido mudar desde quando você namorava com ele. Pois é. Tem gente que fala assim, tem homens aqui também, viu? Desculpa, eu tô vendo vocês aí. Você tá esperando sua mulher mudar? Só que tem gente que tá esperando a mulher mudar desde o namoro. E eu queria dizer pra você que se você andar o caminho certo com Sheilinha, você pode salvar o seu casamento também. Agora, olha que interessante. Se ele mudar, eu mudo. Essa é a sua ideia, né? Eu tô te falando isso porque quando as pessoas me contam as suas histórias, eu vejo onde elas estão mais errando. E quando eu mostro lá, sabe quando Sheilinha põe o dedo na ferida? Quando eu mostro lá onde elas estão errando, sabe o que elas falam pra mim? Como é que eu não enxerguei isso antes? Sheilinha, como é que eu não enxerguei isso? Era isso que tava o meu erro. Pois é. Tem gente que tá mandando pergunta, eu já vou responder sua pergunta. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você.
Tem gente que não enxergou isso antes porque foi pela cabeça da amiga, foi pela cabeça da vizinha, foi pela cabeça até de mamãe. Mas a amiga, a vizinha, a mamãe tinham feridas. Sabe aquelas feridas? Pois é. E quando a gente tem feridas ainda abertas, quando nós temos feridas abertas, eu não consigo olhar o outro de outra forma. E aí eu pergunto para você, se a sua amiga, sua vizinha, sua mamãe, sua parente, não importa quem seja, tá com as feridas abertas dentro do próprio coração e não conseguiu nem mudar o caminho dela, como é que vai mudar o seu caminho, minha amiga, meu amigo? Tá bom, Sheilinha, você me convenceu. Eu te convenci? Então tá bom. Por onde eu começo? Agora é hora de você pegar papel e caneta na mão. Vamos lá? Dicas da Sheilinha pra você. Comece, primeiro ponto, mudando a sua mentalidade. Gente, anota essa dica. Começa mudando a mentalidade. Quando eu mudo a minha mentalidade, eu entendo que mudar... Presta atenção, eu tenho que entender que mudar é um privilégio, tá bom? Mudar é um privilégio. Porque se acontecer desse casamento não der certo, a tua mentalidade mudou e você não perdeu nada com isso. Então, primeiro você tem que começar a mudar a sua mentalidade. Entender que mudar não é um peso, é um privilégio. É uma bênção. Quando eu mudo a minha mentalidade, eu mudo o meu comportamento. Mudança de mentalidade traz novos comportamentos. Essa é a primeira dica que eu dou pra você nessa aula. Segunda dica. Aí você vai falar, Sheilinha, mas eu quero assim uma coisa mais didática. Eu já entendi que eu tenho que mudar minha mentalidade. Mas e aí? Me dá uma coisa assim mais prática. Quer prática? Vou dar pra você. Presta atenção. Qual foi a última vez que você orou ao Senhor pedindo paciência, sabedoria, discernimento, domínio próprio? Eita, peguei pesado agora, né? Vou fazer essa pergunta de novo. Qual foi a última vez que você orou ao Senhor pedindo paciência, sabedoria, domínio próprio? É isso. Exatamente isso. A dica que eu dou para você, minhas amadas, é que nós podemos e precisamos orar para mudar primeiro em nós. Isso é uma mudança de mentalidade. É. Só que tem gente que fala assim, mas orar? Ah, mas orar eu tô fazendo isso há anos. Eu oro há anos pelo meu marido. Mas você tá orando para mudar ele. Mas primeiro você também tem que mudar. Porque se você estivesse sentada aqui na minha poltrona, na minha frente, contasse a sua história, não ache você, minha amiga, que eu iria dizer assim, realmente ele tem que mudar e você não. Não, você não é alecrim dourado. Se é alecrim dourado, não. Então você também tem que mudar. Sheilinha que não passa a mão na cabeça de ninguém, mas eu tenho que te ajudar, eu tenho que falar a verdade pra você, minha amiga. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra você. Orar pelo marido. Segunda coisa, quer começar a mudança? Amanhã já. Amanhã, pode começar hoje. Eu vou te dar o desconto e deixar amanhã. Deixa eu falar uma coisa pra você. Comece mudando a sua fala. Não. Não, Sheilinha, agora você foi demais. Não, porque tudo que eu falo é verdade. Tudo que eu falo... Não, agora você tá pedindo muito. Existem alguns homens, na maior parte deles, que as brigas começam, às vezes ele te dá razão pelo que você fala, depois que passou, ele dá razão pelo que você fala. Mas o problema, às vezes, não está no que você fala, mas está no como você fala. Pegou? Pegou essa aí? Então vamos lá, de novo. Mude, comece mudando a sua fala. Porque o problema, muitas vezes, não está no que você fala, mas como você fala. Pois é. Notou essa, né? Mentalidade, orar,
Mudança de atitude e começando com a fala. Próxima dica. Quem que tá anotando as minhas dicas aí? Você tá anotando as minhas dicas? Ah, bom. Eu vou cobrar na próxima aula, porque tem lição de casa, tem tudo aqui pra vocês hoje. Pois é, meu povo. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Próxima dica dessa aula de hoje. Mais elogios. O quê? Você tá mandando elogiar meu marido? Aquele que não faz nada por mim? Não é você que quer salvar o casamento? Não é você que tá dizendo aí pra mim que acabou de pensar que vai mudar de atitude? Não é você que quer começar hoje? Comece elogiando o seu marido. Mas não é qualquer elogio não, tá? Elogio sincero, porque os homens, eles sabem quando a gente também tá mentindo. Então não é qualquer elogio. Tem gente que tá perguntando já pra mim, e quando eu mudo de atitude e ele não muda nada? Calma que eu já vou responder sua pergunta. Mas ó, de novo, você que me perguntou isso, você está pensando no que ele tem que mudar. Comece vendo naquilo que ainda pode ser mudado em você. Elogios sinceros. Homens amam elogios. Ah, mas eu também amo. Mas eu estou falando... Presta atenção. Eu estou falando de mudança de atitude, não tô? Então, se eu estou falando de mudança de atitude, começa por você. Calma que eu já vou dizer quando ele não muda. Calma. Fica tranquila que eu já vou te dar a resposta. Mas deixa eu falar mais uma coisa pra você. Eu vou te ensinar agora 3 exercícios na prática, né? Na verdade, assim, eu já falei de orar, já falei de mudar de atitude, já falei de mudar de mentalidade, já falei de elogios, né? Só que assim, tá bom, Sheilinha, eu já entendi tudo isso, mas agora, como é que eu vou processar isso na minha cabeça? Como é que eu vou fazer tudo isso? Aqui Sheilinha ensina tudo. Então presta atenção. Primeiro você precisa acreditar no processo, tá? Você acredita em mim? Caramba, você tá aqui comigo até agora. É porque você acredita em mim. Você me acompanha. Você sabe o meu trabalho. Então olha só. Você vai acreditar no processo. E por que você tem que acreditar no processo? Porque eu já atendi centenas de mulheres que passaram por isso. É por isso que você precisa acreditar no processo. Segunda coisa, você precisa fazer um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Não adianta você... já ouvi a live da Sheilinha, anotei todas as coisas na aula, tô começando agora um novo dia, é amanhã, e você já vai começar orando de manhã, elogiando de manhã e de tarde. Não é isso que eu tô pedindo pra você fazer. Não. Sabe o que eu quero que você faça? De novo, eu tô chegando bem pertinho pra você olhar pra mim. Olha pros meus olhos. Olhou aqui? Ó, tá olhando? Quero olhar pra você bem de pertinho pra você entender que eu tô falando com você. É um passo de cada vez. E esse passo de cada vez não é pra fazer tudo de uma vez só, num dia só. Não é isso. É constância. Porque tem gente que faz um dia e fala assim, tá vendo? Tá vendo? Não adianta. Não tá adiantando em nada. Já fiz isso, tá? Constância. Tá bom, Sheilinha? Quando é que eu começo? Porque minha vida é muito corrida. Parará. Deixa eu te lembrar uma coisa. Olha aqui pra mim. A vida é corrida. Sabe aqueles seus planos do dia 31 de dezembro? Aquela listinha lá que você fez? Sabe essa listinha? Pois é. Tá na hora de você tirar do papel. Você precisa tirar do papel a sua listinha de coisas que você gostaria de alcançar. Que você colocou lá no dia 31 de dezembro. E sabe quando que você vai fazer isso? Começando hoje. Hoje é a mudança de... Aqui, ó, pensamento. E a partir de amanhã é a mudança de atitude. Você entendeu porque você precisa começar agora? Porque você precisa tirar do papel. Não é possível que você vai terminar mais um ano e dizer assim,
Mais um ano, meu casamento não foi bom. Ah, não. Não é possível. Você precisa fazer diferente. Então você pode criar uma rotininha, tá bom? Você pode criar uma rotina. Como que eu faço isso, Sheilinha? Vamos lá. A oração, eu sou a favor de todos os dias, tá bom? Todos os dias. Vocês podem até escreverem o que você quer fazer. Por exemplo, na segunda eu vou fazer isso, na terça eu vou fazer... Pra, sabe, se organizar. Agora, olha só, pensa aqui comigo. Cria uma rotininha. Todos os dias eu vou, pela manhã, orar pelo meu marido e por mim. Orar o que por mim? Aquilo que eu falei, Senhor, me dê sabedoria, discernimento, domínio próprio. Tudo isso. Isso é de graça, o Senhor não te cobra nada e isso é algo que Ele dá deliberadamente. Ou seja, Ele dá. Porque é isso que o Senhor quer. Mudança de todos nós. Aí depois você fala assim, puxa, eu preciso elogiar meu marido. Quando que eu vou elogiar meu marido? Quando ele fizer algo. E então eu não vou elogiar nunca. Nossa, seu marido assim, sabe? Ele foi lá, se arrumou, tomou aquele banhinho, passou aquele perfuminho que você gosta. Vai lá, dá um elogio. Sabe outra coisa que você pode fazer? Agradecer por coisas que ele faz e que você nunca agradece. Sabe por que você nunca agradece? Porque você pensa assim, ó, não faz mais do que obrigação. Isso aí é a parte dele. Não, agradeça. Amor, obrigada porque você lavou a louça, obrigada porque você me ajudou, me auxiliou com as crianças, obrigada porque você me ajudou aqui com isso, com aquilo. Não, gente, o que é que custa? O que é que custa? Fala pra mim. Você agradecer por algo? Homem tem carência também, viu? Homem tem uns homens aqui assistindo essa aula, tenho certeza que tem. Homem também tem suas carências. Xeria, mas e se ele não mostrar mudança? Tinha pergunta disso aí, não tinha? Eu vi perguntas. Eu sei que tá aí na sua cabeça assim, e se ele não mostrar mudança? Ou para os homens que estão assistindo esta aula, e se ela não mostrar mudança? Pega essa que eu vou falar agora pra você. Presta atenção, você que tá com essa dúvida. Fruto não amadurece de um dia pro outro. E nem apodrece de um dia pro outro. Você já viu fruto amadurecer de um dia pro outro? Já viu fruto apodrecer de um dia pro outro? Tudo tem o seu tempo, tudo leva um tempo. Então você precisa começar a fazer sem esperar que ele se comporte diferente. Há quanto tempo que você já fez? Eu já tô há anos fazendo isso diferente. Presta atenção no que eu vou te dizer. Mas há quanto tempo você já fez do jeito certo? Eu tô aqui, ó, começando hoje do jeito certo. O que custa você tentar mais uma vez? Tem um filme que eu tenho certeza que você conhece, que é uma outra liçãozinha de casa que eu quero deixar pra você. Aliás, uma outra lição de casa não, uma lição de casa, porque aquilo lá você já disse que vai fazer, tá? A sua rotininha lá que eu já te ensinei aqui. Mas eu quero deixar uma liçãozinha de casa pra você assistir. Se o seu marido puder e quiser assistir com você, melhor ainda. Tem um filme que, nossa, acho que todo mundo já assistiu. Mas você vai assistir de novo, só que agora com mudança de pensamento, com mudança de atitude. É aquele filme cristão chamado A Prova de Fogo. Você conhece o filme A Prova de Fogo? Tem na Netflix, tem no YouTube, tem em tudo que é lugar. Este filme A Prova de Fogo, só que ao contrário, né? É o homem tentando salvar o seu casamento. Mas não importa. O que eu quero que você veja é que ele teve constância. E que houve um tempo, porque como eu te disse, fruta não amadurece nem apodrece de um dia para o outro. Então leva um tempo. Eu queria que você olhasse para aquele filme, tá bom? Mas agora de um jeito diferente, pensando assim, e se eu, agora que tô com a Sheilinha e com aquele grupo de mulheres que também vão tentar e fazer diferente, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter essa constância? Lá, tem gente que tá falando, maravilhoso filme. É um filme maravilhoso. Mas eu quero que você agora olhe ali com outros olhos, com olhos que você agora vai tentar.
deixa eu te contar uma coisa. Talvez você não esteja acreditando no que eu vou te falar. Mas eu já atendi mulheres aqui nesse consultório que estavam com seu marido já com amante. E amante declarada. Vocês sabem o que é amante declarada, gente? É quando o marido fala assim, ó, eu tenho uma amante mesmo. Quer aceitar, aceita, se não quer. Eu já tive casos desses aqui, de mulheres que já estavam com amante declarado. O marido, né, com amante declarado. E conseguiu reverter essa situação. É claro que tudo isso que eu tô falando aqui pra você não se aplica a todas as mulheres. Não, Sheilinha, não. Eu vi aqui algumas mulheres fazendo algumas perguntas. Eu vi mulheres aqui fazendo algumas perguntas. Eu quero bem olhar aqui pra você agora. Olha pra mim. Presta atenção no que eu vou te falar. Vocês tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tem gente que tá falando que tá travando. Tá bom. Então vamos lá, tá tudo certo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu sei que aqui tudo que eu tô falando não se aplica a todas as mulheres. Sheilinha, a que tipo de mulheres esse salvar o casamento não se aplica? Eu vou falar pra você. Presta bem atenção. Eu não seria uma profissional se eu soubesse que você sofre abuso físico, emocional, psicológico, sexual, e eu te desse a esperança que ele iria mudar. Eu não seria uma boa profissional. Então, presta bem atenção. Talvez eu esteja falando com você que sofre esses tipos de abusos. Principalmente abuso físico, sexual. Principalmente esses abusos. Sheila, porque o abuso psicológico a gente... Não, porque às vezes a mudança às vezes, não são todos os casos, às vezes a mudança de comportamento sua mudança faz com que ele também mude, entende? Então, eu quero dizer pra você que se você sofre abusos, esse salvar o casamento, mesmo que ele não faça nada, não é pra você. Esse salvar o casamento só um querendo, não é pra você. Porque eu tenho que ser sincera com você. Eu não posso olhar pra você e dizer, não, vamos lá, vamos até a última gota. Não. Eu tô falando aqui pra mulheres que enxergam que o marido é um bom pai, que fala, Sheila, nem sempre foi assim. E cuidado, tá? Porque tem muita gente que fala, meu marido é narcisista, meu marido é narcisista. Quem diz que é narcisista? O médico diz que é narcisista. Ele é narcisista ou ele tem comportamentos narcisistas? Tem diferença nisso, tá bom? Mas eu ao longo dessas aulas que eu vou dar pra você, eu vou estar ajudando você a entender isso também. Agora, deixa eu te dizer, presta bem atenção. Quando você entende, tá? Agora, falando pra quem não é esse caso de abuso. Se este não é o seu caso, eu posso dizer que se você mudar de mentalidade, se você melhorar o jeito que você olha para a vida, que você olha para o seu marido, que você olha para as pessoas, o seu corpo vai agir diferente. E o corpo ele age diferente, e eu vou te dizer como. Porque você já acorda mais disposta para aquela mudança, sabe? O corpo começa a aumentar ali a dopamina, a ocitocina. E sabe como que eu sei de tudo isso? Porque eu atendo todos os dias casais e mulheres que decidiram fazer diferente. Eu sei que isso é possível porque todos os dias eu ouço histórias. São mais de 10 anos trabalhando com famílias, ouvindo histórias. É a minha especialidade em casamento. Eu não atendo gente que está com depressão, gente que tem TDAH. Eu sou especialista em casais. Então eu estou dizendo para você que tem jeito. Eu quero terminar te contando a história de uma paciente de algum canto desse mundo, porque eu atendo gente do Brasil e fora do Brasil, de um canto desse mundo que passou exatamente por isso que eu tô te falando aqui. Eu vou ter que dar
dar um nome para essa paciente. Não é o nome dela, é lógico. Eu vou chamar de Maria, tá bom? Vou chamar de Maria. E essa história é uma história que vai talvez responder algumas perguntas suas. A Maria, ela era uma mulher, ela é, porque ela tá viva ainda, né? A Maria é uma mulher cristã, decidida a salvar o seu casamento. Mas ela estava cansada, sabe? Sabe por que ela estava cansada? Porque o marido dela fugia dela. Ixi, era uma situação difícil. O marido fugia dela porque ela tentava conversar e dizia assim: ah, besteira, besteira, besteira. Você acha que ele aceitava fazer terapia? Jamais. Eu mesma chamei várias vezes, tentei conversa, ele não queria vir para terapia. E aí ela sempre falava, né, Sheila, eu tento falar com ele, um assunto que às vezes eu dava uma liçãozinha de casa, e nunca desse homem aceitar. Tudo era besteira. Se falasse dos filhos, você é a mãe deles. Os teus filhos, ele falava desse jeito, os teus filhos, você que veja isso. E quando ela reclamava de uma coisa, sabe o que ele tinha coragem de falar para ela? Você vai ficar revoltada agora que eu vou te contar. Ele dizia assim: tem conta vencendo nessa casa? Tem comida faltando nessa casa? Tá faltando alguma coisa pra você? Você tá reclamando do quê? Parecia os nossos pais, sabe os nossos pais antigamente que falavam assim: te dou casa, comida e roupa lavada. Tá reclamando do quê? Mesmo estilo, gente. Vocês já passaram por isso? Vocês já passaram por isso que eu tô falando? Quem já passou por isso? Põe aí. Eu já passei por isso. Ou eu passo por isso, né? Ou ou eu conheço alguém, sei lá. Gente, você conhece alguém que passa por isso? Ou o outro falando, misericórdia. Pois é. E aí, gente, a Maria, ela chegou aqui no consultório. E ela chorava, e ela contava a sua história. E eu disse assim: Maria, nós vamos começar com pequenas atitudes. Porque as pequenas atitudes é o que vai mudar toda a sua trajetória. E quando eu falei para Maria que ela ia começar só orando pelo marido dela, mas orando por ela, ela disse assim: Sheila, eu já oro há anos. Eu falei: não, agora eu tô falando para você orar para mudar você primeiro. Os passos que eu dei aqui para vocês. Quando eu disse para ela começar a elogiar e de forma sincera, sabe o que a Maria falou para mim? Oh, meu Deus, eu vou elogiar o que naquele homem, Sheila? Eu falei: procura alguma coisa para elogiar nesse homem, pelo amor de Deus. E aí ela começou a elogiar de forma sincera, porque eu vou chamar de José, tá, gente? Maria e José, vamos botar aí. Porque esse José, esse marido dela, ele era um bom pai. Realmente ele não deixava faltar nada com você. E ele era carinhoso com as crianças. Mas com ela, não. A Maria tinha baixa estima. Ela não tinha vontade mais nem de se arrumar. A Maria não tinha vontade, até perder a vontade de ir para a igreja, ela já tinha perdido a vontade. Porque ela falava assim: eu sento num canto e esse homem senta no outro. A Maria achava que o casamento dela realmente já tinha acabado. Mas deixa eu te contar uma coisa. A Maria veio para terapia. Ela começou com pequenas atitudes. E depois de um tempo, trilhando o caminho que eu ensinei para ela e que eu vou ensinar para você também. Um dia, ela disse: Sheila, o José tá mudando. Você sabe que ele até fez um elogio para mim? Sabe o que é isso? Começou a ter reciprocidade na casa da Maria. Porque ela começou a elogiar e ele começou a achar que ela meio diferente. E no começo ele foi meio grosseirão. Um dia ele disse assim: o que tu quer que você tá meio diferente? Tá querendo o quê? E ela disse assim: eu só quero ter a minha família de volta. Hoje, a Maria tem a família de volta. E hoje,
Eles são do Ministério da Família. Sabe o que é o Ministério da Família? Se não conhece, vou te contar. Toda igreja tem departamentos, não importa o tipo da igreja, tem departamentos. Departamento que cuida dos jovens, departamento que cuida dos idosos, não tem? E existe um departamento que cuida da família. E hoje, com o testemunho deles, com os desafios que eles passaram, que eles quase separaram, eles conseguem ajudar muitas famílias da igreja deles. E hoje, eles são um casal totalmente feliz e diferente. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você quer ser como a Maria? Na próxima semana, no dia 10 de fevereiro. Guarda essa data aí no seu calendário. Na próxima semana, terça-feira, 10 de fevereiro, às 20 horas, o mesmo horário, às 20 horas do horário de Brasília, eu vou fazer outra aula. Eu vou dar mais uma aula para você com outro tema que vai ajudar você a salvar o seu casamento. E aí, você vai estar comigo? Pois é, coloca na sua agenda, coloca no seu compromisso aí que você vai ter comigo. Que Deus abençoe você, a sua vida e essa nova atitude que você vai ter a partir de hoje. E agora eu quero saber, você aí, escreve aí pra mim, atitude. Quem é que vai começar a fazer diferente o que Sheilin ensinou? Só coloca aí, atitude. Coloca. Gente, é o mínimo que você vai fazer. Eu quero saber se você realmente está comigo nesse novo caminho que nós vamos trilhar juntos. Põe aí a atitude para eu saber se você realmente está afim dessa mudança. E quem sabe, amanhã eu vou estar, modo de dizer, daqui um tempo, eu vou estar contando a sua história. Quem sabe daqui um tempo você vai ser a história da minha Maria aqui, a história daquela que conseguiu mudar o casamento, daquelas centenas de mulheres que conseguiram fazer diferente. Isso, põe atitude, começa a mudar amanhã, começa lá lembrando de orar por você, de orar pelo seu marido, de fazer todos os passos que Sheilin ensinou para você. Amadas de Sheilinha, tô indo embora, mas continua aqui, você sabe que tem muita coisa aí no meu Instagram para você olhar e tem muita coisa pra gente caminhar junto. Terça-feira que vem, às 20 horas, Não, é terça mesmo. Terça-feira que vem, no dia 10 de fevereiro, às 20 horas, eu espero por vocês. Beijos da Sheilinha e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe.